Fala pessoal, sou o Marcelo do Papo de Sardinha e eu gostaria muito de bater um papo sobre tempo gráfico e a importância do tempo gráfico na nossa tomada de decisão, no nosso dia a dia. Eu utilizo o tempo gráfico de 5, de 2 de 5, de 15, de 30 e de 240 minutos. Às vezes eu alterno por de 60, de 30 por de 60 minutos. Existe também o tempo gráfico de 1 minuto. Quando você define um tempo gráfico baixo, menor, de 1, de 2, de 5, você está tendo uma visão pequena, uma visão limitada, essa é a melhor expressão, uma visão limitada do seu campo de atuação. Então, vou dar um exemplo da entrada no tempo gráfico curto. Digamos que ele está numa tendência de alta, e aí você fala assim, eu acho que ele já não vai subir mais, ele já chegou no máximo dele. Aí quando você aumenta o tempo gráfico, essa é a mágica do tempo gráfico maior, você vê que existem regiões que ele ainda pode chegar. Com o tempo de 15, de 30, de 60, de 240. Ou às vezes você até pode já estar enxergando esse tempo gráfico. Quando ele começa vou dar um exemplo de uma tendência de alta, tá? Ele está numa tendência de alta e você está num gráfico de 5 minutos, mas você não sabe aonde está o topo dele, você não sabe aonde ele pode parar, você não sabe aonde pode chegar essa sua tendência. Então, quando você aumenta o seu tempo gráfico, eu opero âncora, existem os âncoras que 15, 60 e 240, mas o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu tomo a decisão de entrar, quando ele está numa tendência, ele rompeu aquelas micro-região no de 5 minutos, e aí eu começo a alongar o trade, e eu falei, e aí? Eu zero a operação, ou eu continuo na operação, eu vou para o gráfico de 15, resumindo, acho que resumindo melhor dessa forma, aí eu vou para o gráfico de 15, eu vou para o gráfico de 30, eu vou para o gráfico de 60, vejo qual é a próxima região mais próxima que ele pode alcançar. Ele está numa região de, sei lá, vou chutar, de 115 e 500. Ele já está lá no limite dele. Cara, ele pode chegar no 116, porque tem uma região no 116 e 500 que você não enxerga no de 5, mas enxerga no de 15, enxerga no de 30 ou enxerga no de 240. E aí lhe permite ou fazer uma entrada, dependendo do contexto, lógico, ou permite que você alongue, ou permite que você proteja, ou permite uma série de coisas. E por que eu uso o gráfico de 2 minutos? Quando você usa o gráfico menor, o de 1, eu não gosto muito do gráfico de 1 minuto, eu vou falar um pouco mais do gráfico de 2. Quando você usa o gráfico menor, aquele de 2 minutos, ele começa a definir para você aqueles pivô. E às vezes o gráfico de 5 minutos, eu, por exemplo, eu tenho às vezes a dificuldade de enxergar no gráfico de 5 esse pivô, e o gráfico de 2 ele me mostra a tendência do pivô. Outra decisão que muitas vezes eu tomo, eu estou lá num trade, eu estou alongando, no gráfico de 15 ok, o gráfico de 30 ok, o gráfico de 60 ok, e aí o gráfico de 2 ele começa a me mostrar uma reversão, e aí ali eu tomo a decisão, eu falei, ele pode ter muitos trades realizando naquele momento. A operação, ela nada mais é, as operações, ela nada mais é do que uma série de pessoas comprando. Chega um determinado momento, que ela começa a realizar. E aí claro, não nós, sardinhas, eu digo
a grande massa, a grande quantidade de big play, ele começa a realizar. Outro exemplo, e aí você enxerga muito bem isso no gráfico de 2 minutos. Você está subindo, e aí, um exemplo bem hipotético, só para que fique claro o que eu estou tentando passar. Digamos que você está numa alta, e aí o cara está lá com 200.000 contratos, ou seja, um big player está com 1.000 contratos. Ele começa a eliminar, porque aquilo já ficou caro para ele. Aí ele começa a soltar lote de venda. Por isso que existe os pullback, ou seja, o cara está com 1.000 contratos, ele libera 200, compra mais 100, e aí começa tudo de novo. E aí por aí vai, o cara está com 2.000 contratos, ele libera 500, ele vende 500. É assim que funciona o mercado. Eu consigo enxergar isso com muita clareza no gráfico de 2 minutos. Mas eu uso de 5, de 15, de 60 e o de 240. O 240 ele dá uma visão muito maior. Eu uso muito o gráfico diário, eu uso para comprar ações. Gráfico não existe, não use o gráfico de 5, de 1, nada. Gráfico para comprar ações é o gráfico diário, porque a movimentação ela tem que ser buy and hold, ela tem que ser swing trade, ela tem que ser longa. Então, se você usar o de 5 minutos, você pode tomar a decisão errada na compra de ações. Se você usar o de 20, de 15, de 60, cara, você vai tomar a decisão errada. Use um gráfico maior, use um gráfico de diário para comprar ações. Beleza? Resumo, gráficos menores, eles são gráficos que têm uma visão limitada, é uma visão rápida. Gráficos maiores, ele faz com que você enxergue qual é o próximo alvo, qual é o próximo ponto que essa tua análise pode chegar. Gráfico diário, decisão de compra de ações. É muito importante. Eu não uso de tem gente que usa. Gráfico menor, gráficos maiores. Deixe um like, compartilhe, faça um comentário, ajuda a fortalecer o canal. Fui!